Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio do Corecon. Hoje, mais uma vez, recebendo o professor Paulo, que é palestrante, economista. Professor Paulo, muito bem-vindo ao Economia Dia a Dia. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade para falar num tema também muito importante. Estou aqui aberto às suas perguntas. A gente já conversou em duas outras oportunidades nessa temporada. Quem não viu os programas anteriores, entre no nosso site, acompanhe o nosso canal no YouTube, que o meu bate-papo com o professor Paulo está lá. A gente falou sobre educação financeira, a gente falou sobre plano de negócios e acho que tudo meio que leva para o tema do nosso bate-papo de hoje, que é empreendedorismo. Você tem uma mente empreendedora, sabe o que é isso? O professor vai ensinar o que é. Professor, minha primeira pergunta é fácil. Tem diferença entre empreendedor e empresário? É muito interessante, gostei da sua pergunta e eu bato muito na tecla, porque é muito comum você ouvir nas redes sociais, nas televisões aí, nas rádios, o empresário é empreendedor. Não, gente, nem todo empresário é um empreendedor. E tem uma diferença muito grande. O fato de você abrir uma empresa não significa que você é empreendedor. Porque o empreendedor são comportamentos, são atitudes. E isso faz uma grande diferença. Tanto é que eu sempre falo que nem todo empresário é um empreendedor, mas todo empreendedor poderá ser um empresário bem-sucedido. Por que eu falo poderá? Porque é um fator comportamental, interfere demais nas organizações. Mas quando você fala de comportamento, dá um exemplo para a gente. O que seria de forma concreta? É saber lidar com seus funcionários, com seus fornecedores? O que seriam esses comportamentos? São atitudes, né? Então, atitudes comportamentais que podem levar o empresário ao insucesso. Então, de repente, pode até ser, em alguns programas, eu acho que com vocês eu falei do exemplo de uma doutora em administração que foi montar um negócio na área de sorvetes, alguma coisa assim, lá em São Caetano, no shopping, e ela fez toda a elaboração de um plano, fez tudo certinho, ela conhece todas as técnicas, e na hora que foi trabalhar o negócio, em 8 meses fechou. Algumas variáveis, comportamento, como lidar com os funcionários, as atitudes, as tomadas de decisões, aqueles números, como é que ela tem que fazer, as negociações, não depende só de você na compra e venda. Então são alguns comportamentos que interferem. E esses comportamentos, o empreendedorismo tem a fundamentação de ajudar exatamente essas pessoas a tomarem as decisões. Mas por isso que eu falo que nem todo empresário é empreendedor. Então, assim, eu posso ter a minha educação financeira aprendida lá no ensino fundamental, eu posso fazer o meu planejamento de negócios quando eu tive a ideia de montar a minha empresa, mas eu não necessariamente vou ter sucesso porque eu não tenho esse fator comportamental, é isso? Mas aí o pessoal que está acompanhando a gente em casa vai desistir de empreender. Não. Como que funciona aí? E aí é muito legal, porque essa pergunta que você falou, o empreendedorismo, você não nasce empreendedor, você desenvolve características empreendedoras. Então, por exemplo, uma das principais características, que nós vamos falar mais para frente, por exemplo, planejamento é uma característica. Comprometimento. Você tem que se comprometer com o seu empreendimento. Aquele empreendedor que tem a lojinha no shopping e fala assim, vou contratar uma funcionária, eu deixo lá ela e eu vou fazer o final de semana, eu vou para a praia. Que comprometimento é esse? Quantos e quantos empresários você já viu aí que saíram das CLTs e agora estão como empresário? Pergunta se alguns deles têm férias. Pergunta se alguns deles estão indo para a praia no final de semana. Então, literalmente, você desenvolve características empreendedoras. Então são várias características que nós iremos falar lá um pouquinho mais para frente, que é importante. Por isso que eu falo que o empreendedor são características, não é o fato de você abrir empresa, entendeu? Só para o pessoal de casa que está acompanhando a gente, não viu os programas passados,
saberem o que está acontecendo, eu falei da educação financeira porque foi um dos temas da nossa conversa passada, depois falei do planejamento financeiro, que também foi tema de uma das nossas conversas, e agora é o terceiro passo, que é o empreendedorismo. Professor, a gente aprende a ser empreendedor? É possível aprender a ter esse espírito empreendedor? É só assistir o Shark Tank e tá bacana? Você sabe que eu gosto muito desse programa, né? O pessoal querer vender o seu projeto. Eu sempre falo que tem uma das características que a gente fala, que é aquele negócio que... uma das características, não digo, mas assim, uma das ferramentas importantes para você vender é o famoso Elevator Pitch. Ou seja, o pitch. Você tem 1 minuto para você apresentar o seu projeto. E na maior parte das vezes essas pessoas, infelizmente, não têm esse 1 minuto e não conseguem utilizar e não conseguem passar. Não é só isso, né? E eu vou citar aqui um exemplo muito legal, que foi o prêmio de empreendedora, né? Que é a nossa... da Magazine Luiza, né? Luiza Trajano. A Luiza Trajano teve a oportunidade de receber um prêmio. Parabéns ao Conselho Regional por ter dado esse prêmio. E eu fiz o meu 1 minuto pitch. Eu tive a oportunidade... Você vendeu o produto para a dona Luiza do Magazine. Literalmente ali, eu tive meu momento pitch. Eu falei e apresentei tudo aquilo que eu conheço na área de empreendedorismo, elogiando ela. Então todos nós temos que ter o nosso projeto de vida, tem que saber vender, por isso que o comportamento empreendedor faz uma diferença e por isso que você tem que desenvolver. E existe algumas técnicas muito legais, e aqui eu quero parabenizar por alguns programas que o próprio Sebrae trabalha muito forte a parte contra o comportamento, principalmente um dos programas mais aceitos e é autorizado e habilitado pela ONU, Organização das Nações Unidas, que é o Empretec, que é a parte de comportamento, desenvolve comportamentos empreendedores. Explica pra gente um pouquinho o que é, para quem não conhece. Esse Empretec do próprio Sebrae, ele é fundamental porque as pessoas, futuros empresários, ou aqueles que querem, que já são empresários, a começar a aprender e desenvolver características empreendedoras. Esse programa é literalmente quase que full time, durante, né, se não me engano são 6 dias que eles ficam aprendendo técnicas para desenvolver a cultura empreendedora, as características empreendedoras. É um projeto muito interessante. Além de não tirar férias, dá 3 exemplos de características empreendedoras. Bom, tira férias, estou brincando, obviamente. Eu vou dar 3 características. Eu vou dar 3 características empreendedoras que, infelizmente, o brasileiro não é que não tem, eu não digo se familiarizar, mas ele tem uma certa deficiência. E o americano e o europeu têm de sobra. O brasileiro, ele tem uma das principais características, que é comprometimento, persuasão em rede de contato. Ele sabe muito bem convencer você a abrir um negócio. Olha, vamos abrir esse negócio que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu me comprometo. Ele sabe, o brasileiro faz isso, né? E a autoindependência é dele, ele acredita. O brasileiro tem essas 3 características que para ele é fundamental. Só que nós temos o tripé, que eu gosto muito. Claro, todas as características são importantes, mas o americano tem uma característica que é buscar informações. O brasileiro, quando vai abrir um negócio, ele dificilmente busca informações do próprio negócio. Eu já vi muitos brasileiros, principalmente abrir negócio, quando abrir um negócio está tudo perfeito e esqueceu de ver o plano diretor. Olha, não pode abrir essa empresa nesse lugar. Pronto. Não foi buscar informações. O brasileiro, ele tem essas 3 características. Já o americano e o europeu tem a busca de informações, planejamento sistemático e monitoramento. E a outra que a gente fala, estabelecimento de metas. Eles sabem onde eles querem chegar. Esse é o tripé. Então, essas características, nós temos poucas, nós precisamos sim
desenvolver. Aqui nós temos muito aquilo que ficou comumente conhecido, não sei se esse é exatamente o termo correto, que é aquele empreendedorismo de ocasião, né, de oportunidade, e o empreendedorismo por necessidade. Né? O brasileiro empreende muito por necessidade. Aquele exemplo que você falou no começo, vou sair do meu CLT, vou pegar esse dinheiro de fundo de garantia aqui e vou investir num negócio. É a vontade, é a criatividade do brasileiro, de não querer mais ser patrão e esquece que vai trabalhar. Não, perfeito, perfeito. É mais ou menos nessa linha, é essa linha que eu estou trabalhando. E aí, a oportunidade que o próprio Sebrae dá, nesse curso, o curso é fantástico, né? Temos assim, é claro que eu não posso entrar a fundo, né? Exatamente, porque existem algumas normas, né? Mas essa parte, né, que a gente comenta, é importante o empresário identificar os seus comportamentos. É bem por aí mesmo, bem por aí. Voltando um pouquinho na nossa primeira pergunta, e até citando o exemplo que você deu agora há pouco da Luísa Trajano, ela é uma empreendedora que se tornou uma grande empresária. E eu acho que muito do sucesso da empresa dela hoje está muito na figura dela, porque o consumidor não sei se é exatamente carisma ou que a empatia, né? Simpatiza muito com a figura da Luísa Trajano e aí por associação acaba consumindo muitos produtos da empresa dela. Você ter uma cara por trás do seu negócio quando você vai empreender também é importante? Sim, é por isso que no programa, quando entregaram o prêmio para Luísa Trajano, eu até comentei, fui até feliz na colocação, que ela literalmente tem quase todas as características empreendedoras. Ela tem por trás, mesmo que ela não tenha a habilidade de entender um planejamento sistemático, ela tem uma equipe que trabalha com isso. Ela tem um comprometimento da equipe que trabalha, mesmo com a situação que a própria Magazine Luiza está vivendo nesse mundo, principalmente pandêmico, que ela saiu na frente nesse mundo pandêmico, só que a concorrência ela é muito desleal, todo mundo sabe exatamente da própria situação hoje, financeiramente da própria Magazine, ela está se virando, tanto é que ela abriu o mercado, ela buscou informações, foi atrás de vários segmentos, não só a venda da loja, é muito legal. E aí tem essa parte de empatia, que é a parte de comprometimento com os funcionários, que ela foca muito os funcionários, que é a base de tudo dela, são os funcionários, foi um dos grandes diferenciais dela, exatamente na conquista de mercado, quando entrou a Magazine Luiza, para concorrer com a Casas Bahia, né? Fontes de informação, você também falou sobre isso, citou o Sebrae, citou esse programa Empretec, é isso? Isso. Fala, Empretec. Nós temos, e falou que os americanos se informam bastante. Nós temos aqui no Brasil o Sebrae como referência, mas nós temos boas fontes de informação para quem quer empreender e não é necessariamente do mundo, não é um economista, não está ligado ao sindicato, caiu aqui no nosso programa pelo tema de empreendedorismo e descobriu. A gente tem boas fontes de informação aqui disponíveis para quem quer começar a empreender e desenvolver esse espírito empreendedor? Sim, primeiro, principalmente, você entrar no próprio Sebrae, existem alguns programas na área de empreendedorismo, tem também o próprio Centrocap, Centro de Capacitação e Apoio Empreendedor, que fica em Belo Horizonte, que tem um trabalho muito forte em capacitações de facilitadores. De repente, até nossos economistas querem ser facilitadores, e para ser facilitadores, para ter essa técnica, né, nessa parte de desenvolver comportamentos empreendedores e repassar isso como treinamento. O Centrocap tem alguns programas de treinamento muito interessantes, além do próprio Sebrae, que trabalha muito forte isso. Eu digo isso porque eu tenho uma felicidade, não só da própria comunicação, de a gente ter algumas metodologias de ensino, que aí que eu acho muito interessante os nossos economistas, aqueles futuros economistas que querem abrir empresas de treinamento, por exemplo, de capacitação, de jogos de empresa. Isso é muito legal e hoje o mercado tem um mercado muito interessante nessa parte de jogos de empresa, você identificar perfis das pessoas no comportamento. Então, por exemplo, eu tenho uma metodologia chamada Competência Econômica via Formação de Empreendedores, que é a CEF. Ela é da Alemanha, GTZ, onde você trabalha o aprender por ação.
E o que é um aprender por ação? Eu até comentei contigo, as minhas aulas, por exemplo, de custo, eu faço um beijinho de coco. Uhum. E eles entendem, eu brinco com eles. Planejamento financeiro, eles ficam brincando, chutando bola. E aí a bola, coloca as cadeiras, a bola passou no gol, ele ganhou o cliente, faturou, bateu na trave e tem um imposto, olha o fiscal. Tudo isso vão computando para brincar. Brincar, entre aspas, onde ele tem a grande possibilidade de entender todo um processo de gestão e de comportamento. Então você vê que o empreendedorismo, ele não só você trabalhar comportamento, mas você também trabalhar nas universidades. Tu entendeu? Então, e gerar, por exemplo, oportunidade para os nossos economistas. Professor, vou ser sincero, é tudo muito legal, isso que você está falando, é muito interessante de verdade. Porém, eu tenho a impressão que assim, o Sebrae, esses outros canais bacanas de divulgação, para a gente aprender sobre empreendedorismo, eles são muito divulgados por quem já está meio ligado à área, o senhor que é professor, o sindicato de economistas, as pessoas que fizeram o curso que são os empretecos, não é isso? Empretecos, né? E divulgam esses canais. Mas para quem não tem essa base inicial e quer começar a empreender, a primeira coisa que a pessoa faz é ir lá no google.com e digitar como começar a empreender. E aí cai num vídeo do YouTube de um cara qualquer, de uma pessoa qualquer, um guru qualquer, que quer ensinar essa pessoa a empreender sem nunca ter vendido uma caneta, a não ser o curso que ensina a empreender. E aí, como que a gente faz para não cair nessas armadilhas? Que tipo de desconfiômetro, quando ligar o desconfiômetro com esse tipo de gente que nunca vendeu nada e quer ensinar as pessoas a terem sucesso? Assim, cara. Passos, essas coisas. É uma pergunta que eu fico muito triste, né? Quando eu vejo alguns programas aí, alguns youtubers aí, fala de empreendedorismo, começa a falar de vende seu produto em uma hora, você vai ganhar de si mesmo. Isso então, é uma coisa que e aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que separar essa parte do conceito de empreendedorismo e essa parte que as pessoas estão vendendo. Nesse caso, sem dúvida nenhuma, existe sim vários cursos de empreendedorismo com órgãos institucionais importantes no Brasil. Então nós temos aí o próprio Sebrae, que tem um trabalho muito legal de empreendedorismo. Então eu acho que a pessoa, assim, antes de pegar esses canais do YouTube, vai nessa linha, tem muitos cursos online, tem muitos institutos, se vocês falam, que eles fazem capacitação de graça. O próprio Senai também tem esse trabalho de empreendedorismo. Eu acho que a pessoa tem que primeiro entender o que é o empreendedorismo. Porque, por isso que eu falei no início do programa, empreendedor é uma coisa, empresário é outra. O fato de eu abrir uma empresa não significa que eu sou empreendedor. Eu tenho que conhecer algumas características empreendedoras para que eu possa tomar decisões. Na maior parte das vezes, essas pessoas seguem o empreendedorismo que está do seu lado, que é da sua família, que é um cara bem sucedido lá na sua região. Olha como é que... Vai lá conversar com ele, não custa, vai lá. Eu lembro lá no norte... Não acompanha só pelas redes sociais, né? Isso, eu vou lá no norte de Minas, tem vários empresários que não tem formação, são literalmente analfabetos, mas se destacaram. Olha os comportamentos dele. Então, quer dizer, não é o fato, porque, gente, poder de persuasão de determinadas pessoas é muito forte. E se você ser iludido por eles, é muito comum acontecer e você tem que ser forte nisso, mas para isso você tem que ter uma base. Veja o empreendedorismo com um foco diferente, vai buscar. Se alguém começa falando para você que vai ser fácil, que em um ano você vai estar rico, que basta só comprar um curso e parcelar, né, professor? Nossa, e parcelar como assim? O curso... Começa desconfiando. Se você está aqui na Economia Dia a Dia, você já é uma pessoa diferente da grande maioria. Já está acompanhando aqui o nosso programa, os programas que eu tive com o professor Paulo, que a gente tratou desse mesmo assunto, só sobre outros pontos de vista, você já é uma pessoa diferenciada. Então se informe, vá atrás. O professor está aqui para ajudar a gente a entender isso e muito mais. Legal. Professor,
Para a gente encaminhar para o final, a característica de um empreendedor é ter essa... a primeira característica é a vontade, é querer empreender. Tem gente que hoje a gente se sente meio que, por essa enxurrada de informação, se sente meio obrigado a empreender, assim, tipo, todo mundo tem que empreender em um determinado momento, faça algo, não seja um CLT. Mas se você também não tem essa vontade, tá tudo bem, tá tudo ok, né? Mas qual que é a primeira característica que o senhor diria para quem quer começar a empreender? A pessoa se identifica e fala, pô, eu tenho isso, então talvez eu possa começar a buscar essas fontes de informação. Olha, eu vou procurar ser bem rápido, mas importante buscar um pouquinho na história. David McKinney, um historiador, psicólogo, trabalhou na década de 70 em Harvard para identificar o sucesso de alguns empresários. Ele queria saber quais são as características dessas pessoas, no mínimo, que estão tendo sucesso. E aí ele começou a pontuar, porque é uma das bases do próprio do Sebrae, comportamento empreendedor, e aí eu quero mostrar para vocês quais são essas características. Não é uma característica, são várias características que você pode juntar, que você pode sim desenvolver. Não é na sequência, tá? Não vou falar que é a primeira, claro, mas estabelecimento de metas, planejamento, monitoramento e sistemático, persistência, como é bom você ser persistente. Persistência que eu estou falando aqui não como é que a gente pode falar? Que é aquele negócio que a gente fala, eu tenho aquele jogo de cintura, né? Não. Persistência que eu estou falando, para persistir, né? Não é aquela que a gente fala de flexibilidade. Não, persistir não é teimosia. Porque é muito comum a pessoa confundir persistência com teimosia. Porque eu estou abrindo o negócio, não está dando certo, aí eu vou fazer de novo, aí está sendo teimoso. Mas você pode ser persistente. Você também tem o comprometimento. Se comprometer com o seu negócio, buscar informações, rede de contatos. Preciso ter as redes de contato. Preciso correr riscos calculados. Aí vem o plano de negócio. Eu vou entender quais os riscos calculados. Porque todo negócio tem risco. Todo investimento tem risco. Até renda fixa tem risco. Né? Então a gente tem que... exigência com qualidade. Exigência, né? A gente trabalhar qualidade, exigência. Persuasão, rede de contato. Como é importante você ter a sua rede de contato. Trocar cartão. E depois tem a independência e a autoconfiança. Porque às vezes você tem que estar confiante. Você tem que convencer a família a abrir um negócio. Você imagine quantos empresários ou empreendedores tiveram que tomar decisão, como você falou, CLT, eu estou saindo de uma empresa. Como? Você é doido sair de uma empresa CLT? Você está ganhando esse salário e você quer montar um negócio. Como você convencer os seus familiares? A persuasão, o processo de convencimento tem que começar em casa. Tem que começar em casa. Você tem que saber vender a sua ideia. Mas para isso você tem que ter essa sustentação. Porque não adianta você vender, é que nem os vendedores no YouTube. Eles vendem muito bem. E na hora que você vai aplicar... E tem aquilo também, às vezes a pessoa quer empreender, tem algumas dessas características que você citou pra gente, que são importantes, mas passa a vida esperando ter aquela grande ideia. Quantas pessoas tiveram essa grande ideia? A gente cita o Steve Jobs, a gente cita o Zuckerberg do Facebook, não é todo mundo. Às vezes você tem que investir em um produto que já tem, só que dando a sua característica. Né? Esperar muito também é um problema. Perfeito. Não, sim, a espera, porque a espera cria ansiedade. Né? Quantos e quantos empresários, por exemplo, a gente teve um projeto, que é um projeto DECASEG, que é do Brasil e Japão. Eu tive que capacitar
aproximadamente, foram mais de 2 mil capacitação de japoneses que estavam no Japão, que foram para ganhar dinheiro no Japão e tinham que vir aqui para o Brasil, que é um projeto do governo federal na época, que era apoio pelo Fundo Amparo do Trabalhador, onde eles tinham que ser capacitados e eles tomarem a decisão. Eles vieram para cá, para o Brasil, quero montar logo um negócio, eu quero montar logo um negócio, agora eu tenho dinheiro. Mas aí a preocupação desse projeto era falar, você vai passar por um treinamento comportamental, depois você vai passar por um outro treinamento de criação e desenvolvimento de negócio, e aí você vai tomar a decisão, vai abrir ou não o negócio. No início, na apresentação, quase 70% querem abrir o negócio. Quando chegou no final do curso, sabe o que eu vou fazer? Eu não estou preparado ainda para abrir o negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar, me capacitar e vou abrir o negócio. Essa é a grande sacada. Saber o momento certo de começar. Esperar demais é ruim, e começar rápido demais também é complicado. Mas é isso aí. Para a gente encerrar, professor, antes da gente começar a gravar o nosso bate-papo, o senhor falou especificamente sobre os economistas que acompanham o nosso programa e que precisa também, o economista que quer empreender precisa de uma formaçãozinha a mais, uma formação específica que o curso de economia não oferece. Fala para esse pessoal que é economista, que quer abrir uma consultoria, que quer começar a empreender, quais as dicas que o senhor dá para ele? A gente, claro, todos aqui desejam ser o empregador, né? O dono da empresa, né? Ou até mesmo aqueles economistas que querem ser professores, né? Então não vou falar primeiro com os professores, porque eu sei que tem muitos economistas que desejam essa carreira de professor. Hoje nós vivemos num mundo, a educação muito tradicional. E essa educação tradicional, ela está caindo um pouquinho por terra. Porque você tem que ensinar de uma forma diferente. Você tem que ter metodologias diferentes para que possa ser alcançados os objetivos e principalmente que os alunos gostem. Aquela aula, fala assim, nossa, estou louco para esperar aquela próxima aula, porque a aula de hoje foi fantástica, do que aquelas aulas no PowerPoint que o professor fica lendo. É terrível. Então, os professores hoje, vocês futuros professores, têm que ser diferentes. Vocês têm que adquirir tecnologias diferentes, jogar, brincar, utilizar, mas de uma forma bem que sustente, fundamente exatamente essa educação, porque eu estou dizendo hoje que a forma tradicional de ensino, eu até gosto muito de ler de uma tese, me permita que eu leia, de Schumpeter. Schumpeter diz o seguinte, eu vou ler aqui, a tese de que o empreendedor é fruto de herança genética não encontra mais seguidores. Nos meios científicos, assim é possível que pessoas aprendam a ser empreendedoras, mas dentro de um sistema de aprendizagem especial, bastante diferente do tradicional. Então você tem que ser diferente para ensinar. Você tem que fazer que nem eu não estou falando. Eu tenho essas técnicas como o Telecurso 2000, que eu sou orientador do Telecurso 2000, que é brincar em sala de aula, fazer tudo isso e fundamentar, trazer prática com teoria. Isso é importante. Vocês, economistas, futuros professores, poderão ser diferentes na sala de aula. E a nossa sociedade precisa. Hoje nós temos uma carência muito grande na área de redes sociais, de mídia, de professores com mestrado e doutorado em cima dessa área. Sabe quem são essas pessoas na área de redes sociais? São jovens. E esses jovens não querem estudar, não querem fazer especialização. Hoje quando na época que eu estava como coordenador, eu não conseguia achar um cara que trabalhava design e 3D. Eu não conseguia achar porque a maioria não tinha especialização, mas era muito bom nessa área. Então comece a entender esse processo para que a gente possa. E no mundo empresarial de consultoria, nós temos aí, eu sou um consultor de finanças pessoais. Olha que ramo legal, consultoria de finanças pessoais. Olha, certificações CFP,
Pega a Conscious Finance Personal, que é uma das certificações importantes para o economista. Professor Paulo Silva Santos, obrigado. Nosso terceiro bate-papo. É uma série. O senhor vai voltar aqui porque tem muita coisa que ficou para trás para a gente conversar ainda. Muito obrigado, de verdade. Prazer receber o senhor aqui no Economia Dia a Dia nessa nova temporada. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Gostou do nosso bate-papo? Acompanhe os bate-papos anteriores com o professor Paulo. Essa temporada vai ser cheia de novidades, muitos assuntos interessantes com economistas e gente muito gabaritada para falar sobre os diversos assuntos. Curta, compartilhe, comente, dê sugestões. A gente está aqui aberto a ouvir você. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.